seja muito bem-vindo a mais um dia de conteúdos aqui na Semana dos Segredos dos Psicólogos de Sucesso. Estou muito feliz por você estar aqui assistindo essa segunda aula. Eu me chamo Henriette Russo, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental. E aí, pessoal, Leandro Lide aqui, consultor de marketing. Tudo bem com vocês? Que bom ver vocês de volta. Espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje, que vai estar bem legal. Muito bem. E o que vocês acharam, pessoal, da aula de ontem? Gostaram do conteúdo? Foi relevante para a prática de vocês? Nessa semana de conteúdos, eu e o Leandro explicamos para você os segredos dos psicólogos de sucesso. Na aula de ontem, eu expliquei o segundo pilar dos 5 pilares que fazem os psicólogos terem sucesso na sua carreira. Agora, uma coisa muito importante, você precisa assistir aquela aula até o final, pois eu tenho certeza absoluta que você vai amar o conteúdo que está lá e você não vai se arrepender, porque são conteúdos muito valiosos. Então, vale muito a pena você assistir do início ao fim. Isso aí, pessoal. Se você está assistindo essa aula agora ao vivo, tá? Terça-feira, às 20 horas, tranquilo, tá? De boa. Então, continua assistindo essa aula até o final. Agora, se você está assistindo em outro horário, quarta-feira, quinta-feira, em outro horário, volta lá, se você não está assistindo ao vivo, tá? Volta na aula 1 primeiro, porque tem muitas coisas interessantes que a gente falou. E se você não entendeu o que a gente falou e não analisar o que a gente falou ali, muitas coisas você não vai entender hoje, ou você vai ficar meio perdido, tá bom? E na aula de hoje eu vou explicar o terceiro pilar para que o psicólogo possa ter sucesso na carreira. Eu vou dividir em 3 partes para você entender como ter sucesso nesse pilar. E para você ter sucesso na carreira de psicólogo clínico, basta você querer. É uma decisão sua. E para provar para vocês que é possível ter sucesso com a psicologia clínica, sem mesmo precisar pós-graduação, mestrado, doutorado, veja só algumas das mensagens que os meus alunos enviaram para o meu WhatsApp pessoal. Eles aplicaram os 5 pilares na prática clínica e já estão colhendo resultado. Dê uma olhada na mensagem que a aluna Luana mandou para mim. Isso mesmo. A Luna está falando aqui, ó, que ela passou a ter mais segurança nos seus atendimentos. Ela também comentou que foi muito bom para ela, porque a Henriette tem uma didática muito boa, enfim, né? E é interessante comentar aqui, pessoal, que esse comentário aqui é um comentário que ela está falando do nosso curso Psicólogo Mais Confiante, PMC. A gente vai explicar como é que ele funciona amanhã, tá? Um pouquinho, a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona amanhã, tá? Mas tudo o que você aprende no Psicólogo Mais Confiante, a gente está ensinando de maneira mais resumida aqui. Então, tudo que ela está falando é porque ela conseguiu pegar esses conceitos e aplicar, certo? Se ela conseguiu, você consegue também, pessoal. Veja também a mensagem que a aluna Andréia mandou para mim. Veja também outra mensagem que uma outra aluna mandou para mim, a Joana. Olha os resultados que a Joana já está tendo em aplicar os 5 pilares. Olha a mensagem da Joana aí. Para mim, esse curso foi um divisor de águas. Me trouxe muita segurança e hoje eu posso dizer que estou imensamente feliz e entendendo o quanto posso contribuir como profissional. E, pessoal, talvez vocês estejam se perguntando assim, tá, mas eu tô vendo esses depoimentos, as pessoas falando, me sinto confiante, me sinto seguro, mas o que isso tem a ver com ganhar 7 mil reais como psicólogo e com ser um psicólogo de sucesso, tá? Se não fez sentido na sua cabeça ainda, calma que a gente vai chegar nessa parte, a gente vai explicar para você e ligar esses pontos, tá? Viu como é possível? Mas para você conseguir ter esse sucesso na sua prática clínica, é preciso que você aplique esses 5 pilares. É preciso que você decida e escolha querer
ser um profissional de sucesso. E agora eu vou explicar para você o terceiro pilar, que é os critérios clínicos. Os critérios clínicos é um dos pilares mais importantes. Por que ele é um dos pilares mais importantes? Porque ele oferece parâmetros de análise para o psicólogo conseguir identificar o que lhe falta para os seus pacientes conseguir superar os seus transtornos psicológicos, as suas dificuldades. Então, por detrás de todos os transtornos psicopatológicos e por detrás de todas as dificuldades dos seres humanos, falta-lhe competências e habilidades para que ele possa manejar essa problemática, essa circunstância, esse transtorno. Então, a falta de habilidade faz com que a pessoa adoeça psicologicamente. Então, esses critérios que eu vou trazer para vocês são parâmetros que servem como guia para o psicólogo analisar quais são as competências que lhe faltam para os seus pacientes, as habilidades que lhe faltam para que ele possa desenvolver no processo psicoterápico, para que ele possa, então, superar o seu problema. E através desses critérios, é possível, sim, você criar um plano terapêutico já desde os primeiros encontros, nas primeiras sessões. Para isso, vocês precisam conhecer quais são esses critérios. E eu vou trazer aqui para vocês na aula de agora todos esses critérios para vocês terem parâmetros no momento em que vocês estiverem conduzindo uma sessão psicoterápica, estiverem escutando os seus pacientes e identificarem quais são as habilidades que lhe faltam. Então, um primeiro ponto aqui para nós entendermos é que muitos psicólogos têm dificuldade de saber o que trabalhar, o que desenvolver em cada cliente que chega no processo psicoterápico. Se num processo de terapia, num processo psicoterápico, um paciente chega com a queixa de depressão ou de ansiedade, muitos psicólogos podem se sentir perdidos e não saberem por onde começar e o que fazer. A situação ainda fica muito mais crítica quando o paciente não sabe o que trabalhar e traz diversos problemas para a psicoterapia. E se o psicólogo ele não souber quais são esses critérios clínicos, ele vai ter muita dificuldade de construir um plano terapêutico e ele vai ter muita dificuldade de escolher qual é a melhor técnica, qual é a melhor intervenção para gerar resultados significativos na vida do seu cliente. E por isso que é muito importante nós dominarmos esses critérios clínicos para construirmos um plano terapêutico que gere resultados na vida do paciente. Então, quais são esses critérios? Vocês devem estar se perguntando. Quais são esses critérios? Esses critérios nada mais são do que as 10 habilidades psicológicas. Esses são os critérios, ou seja, os seres humanos, para viverem uma vida a qual se gratifiquem, para que eles tenham uma existência mais gratificante, mais feliz, é necessário que o ser humano tenha repertório e habilidades psicológicas, habilidades comportamentais para lidar com diversas circunstâncias da vida, com os diversos problemas, com as diversas aflições. Quando o indivíduo ele não tem esses repertórios, quando ele não tem essas habilidades, ele entra num quadro de sofrimento psíquico. O que faz uma pessoa ter mais saúde mental? O que é a tal saúde mental que todo mundo fala? Você sabe quais são os critérios para que as pessoas tenham uma saúde mental melhor? Reformulando, você sabe quais são os comportamentos e as habilidades psicológicas e as mentalidades que você deve desenvolver no seu paciente para que ele alcance a saúde mental? Muito se fala sobre a saúde mental, mas poucos são os profissionais que sabem identificar quais são as habilidades e as competências e os comportamentos que nós devemos desenvolver para
que possamos dizer que essa pessoa tem um nível de saúde mental. Então, para se ter saúde mental, para se promover a saúde mental, é necessário desenvolver essas 10 habilidades psicológicas para atuarem nas 6 dimensões da vida. Então, nós temos 6 dimensões da vida. E para nós atuarmos em cada uma dessas dimensões da vida, nós precisamos de habilidades psicológicas. Habilidades psicológicas não brotam do nada. Não vem chuva do céu e faz nascer habilidades psicológicas. Essas habilidades psicológicas são desenvolvidas através das experiências que nós temos. A nossa experiência pode nos equipar com comportamentos de resolução de problemas, com comportamentos de regular as emoções, com comportamentos de raciocinar de forma realistas, mas muitas das vezes a nossa experiência pode não nos equipar com essas habilidades. E o que pode acontecer? A gente pode adoecer nesse processo psicológico, ou seja, adoecer no sentido por déficit dessas habilidades, a gente começa a experimentar níveis de sofrimentos porque nós não sabemos lidar com as circunstâncias da vida, não sabemos lidar com aspectos emocionais e por isso deprime-se, por isso se sente-se ansioso e as diversas outras psicopatologias e diversos outros problemas inerentes da vida humana. Então, para você atuar nas 6 dimensões da vida, precisam-se ter as 10 habilidades psicológicas. Então, antes de eu explicar quais são essas 10 habilidades psicológicas, primeiro iremos entender quais são as 6 dimensões da vida. Gente, um ponto importante aqui, antes da Henriette dar continuidade, a gente está explicando aqui, explicamos ontem, o pilar 1 e 2, que são os fundamentos teóricos da TCC, e o pilar 2, que é a prática clínica e a importância. E hoje estamos entrando agora no pilar 3, que são os critérios clínicos. Mas o que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja aí pensando, mas isso aí eu já sei. Mas isso aí, se for só isso, eu já vou embora. Gente, calma. Muitas pessoas sabem de muitas informações, mas não aplicam. Muitas pessoas sabem das coisas, mas não sabem como fazer. Recentemente até a Henriette fez uma postagem no Instagram onde ela falou sobre isso. Você talvez saiba todo esse conteúdo, mas você talvez não tenha excelência em aplicar, ou você não aplica da maneira correta, ou falta você melhorar alguns pontos, e é isso que você vai aprender hoje, tá? Não é somente o que fazer, mas como fazer de maneira estratégica e como extrair resultados disso, tá? Então, preste atenção, por mais que você talvez já saiba mais ou menos como funciona, mas preste atenção, porque talvez uma frase que a Henriette fale aqui, pode mudar a forma como você pensa e trabalha, beleza? Entender quais são as 6 dimensões da vida é algo muito importante para o processo psicoterápico. Porque quando o cliente ou o paciente ele entra no processo de terapia, ele começa a dizer dos seus problemas, das suas queixas, daquilo que vem atormentando a sua vida. E muitas dessas queixas, muitos desses problemas estão relacionados com a dimensão da vida. Ou seja, a pessoa, o paciente, o indivíduo, ele só experimenta esse nível de sofrimento que ele está experimentando porque uma dessas dimensões da vida estão sendo impactadas, estão sendo afetadas. Estão sendo afetadas porque faltam as habilidades psicológicas, que são as 10 habilidades que nós vamos ver posteriormente. Mas ele sofre porque uma dessas dimensões da vida está o levando a experimentar níveis de infelicidade. Quando a gente diz que uma pessoa ela está deprimida, nós podemos dizer que ela está experimentando níveis de sofrimento em uma ou mais dimensões da vida, que o faz ela desamparar e experimentar esse sentimento de desesperança para com a vida. Então, vamos conhecer essas 6 dimensões. Elas são importantes para o processo de avaliação da qualidade da saúde mental do nosso cliente. É importante para nós avaliarmos
quais são as dimensões que estão impactando de forma significativa na vida dos nossos pacientes. Então, as condições para ter uma boa saúde mental inclui você desfrutar de uma boa saúde, de um conforto, de encontrar sentido existencial em um projeto de vida com metas e realizações e conquistas, de construir vínculos sociais e culturais, de obter fontes de gratificações e lazer com a vida, através da diversão, dos hobbies, construir intimidades, ter vínculos com pessoas, enriquecer-se de experiências de aprendizados e crescimento, enfrentar e resolver as diversidades e os conflitos da vida. Então, isso são uma condição para ter saúde, isso são as condições para ter uma boa saúde mental. E todas essas atividades que eu acabei de falar aqui para vocês podem muito bem serem agrupadas nas 6 dimensões da vida. Então, quais são essas 6 dimensões da vida? Nós temos 6 dimensões. Eu vou citar cada uma delas e explicar uma a uma. Nós temos a dimensão pessoal, a dimensão interpessoal, a dimensão ocupacional, a dimensão material, a dimensão recreativa e a dimensão existencial. Essas são as 6 dimensões da vida. Quando o indivíduo ele entra em terapia, ele está tendo impactos significativos em uma dessas dimensões que estão fazendo ele experimentar um sofrimento. E aí, se a gente conhece quais são essas dimensões, já no primeiro contato na psicoterapia, quando o cliente começar a discursar sobre o seu problema, quando ele começar a apresentar a sua queixa, você já vai começar a identificar. É possível que ele esteja tendo aqui na dimensão pessoal ou na dimensão ocupacional prejuízos significativos que aumentam o sofrimento dele. E porque, por falta dessas habilidades comportamentais, ele está experimentando esses níveis de sofrimento, experimentando essa ansiedade, experimentando esse quadro de depressão, ou até mesmo ele não consegue lidar com essa impulsividade, com essa compulsão por comer. E aí a gente vai começar a ter aqui parâmetros para identificar e saber o que está acontecendo na vida dos nossos clientes. Então, vamos lá, na dimensão pessoal. A dimensão pessoal, ela é composta pelo bem-estar físico, derivado das condições de saúde, vigor, aparência, o qual o indivíduo desfruta e se gratifica. Então, é o seu bem corporal, como ele está cuidando também desse seu bem corporal, como ele também está cuidando bem das suas características comportamentais. Na dimensão pessoal, o indivíduo ele gosta da versão que se tornou, ele gosta das características comportamentais e dos valores que ele exibe, ele gosta das suas características físicas. Então, a dimensão pessoal inclui cuidado com o corpo, cuidado com a aparência, cuidado com o corpo, cuidado com o físico, cuidado com o vigor. Também inclui aqui o cuidado com o desenvolvimento dos seus valores, o quanto você faz atividade direcionada aos seus valores. Então, essa é a dimensão pessoal. Quando o indivíduo ele investe nessa dimensão, ele experimenta níveis de satisfação. Mas agora, se ele não investe nessa dimensão pessoal, ele vai experimentar níveis de sofrimento. E por que ele experimenta níveis de sofrimento nessa dimensão? Porque ele não tem as habilidades psicológicas para atuar, para conseguir cuidar e manter do seu corpo, para manter o seu vigor, para se desenvolver-se comportamentalmente. Então, essa é a dimensão pessoal, que inclui o bem-estar, que inclui bem-estar físico, das condições de saúde, vigor, aparência. O indivíduo se gratifica quando vê uma aparência, um corpo bem cuidado. Também é derivado do bem-estar psicológico, a dimensão
pessoal que é caracterizada pela satisfação das suas características comportamentais. Essa é a dimensão pessoal. Quando o indivíduo experimenta sofrimento nessa dimensão, quando essa dimensão não está sendo bem investida pelo indivíduo, quando ele não investe nessa dimensão, ele experimenta níveis de sofrimento. Nós vemos muito isso no consultório, alguns pacientes que chegam com a queixa de compulsão alimentar ou não satisfeito com o seu peso, porque talvez essa dimensão esteja impactada, porque talvez a pessoa não esteja satisfeita com a aparência que conseguiu obter, não se sente satisfeita com as suas características comportamentais, físicas. Então, há trabalho para fazer, porque essa dimensão pessoal está afetada. Mas por que está afetada? Falta ali habilidade psicológica, que nós vamos ver quais são essas habilidades para atuar nessas 6 dimensões. A segunda dimensão é a dimensão interpessoal. Essa dimensão interpessoal ela é composta pelo bem-estar social, que é derivado do estabelecimento e a manutenção dos relacionamentos como uma fonte de suporte social. Então, na dimensão interpessoal, está a capacidade da pessoa de se relacionar com as pessoas, de fazer amigos, está na capacidade de se relacionar com os pares do seu convívio social dentro de casa, na família. Então, na dimensão ocupacional, vai incluir todas as atividades direcionadas à manutenção dos relacionamentos. E aí, como o meu paciente se relaciona com as pessoas? O casamento dele está ruim? Não consegue ter um diálogo compreensivo com o esposo ou com a esposa? Como é o relacionamento com os filhos? Como é o relacionamento dele com as pessoas do trabalho? Como que é o relacionamento dele com os amigos? Ele tem amigos, poucos amigos, desconfia das pessoas? Como é que é a capacidade dele se relacionar? Uma pessoa que arruma briga com todos, que tem pouca capacidade de tolerância do que há de pior na relação, porque para a gente ter uma boa convivência dos relacionamentos sociais, para a gente desfrutar o que há de melhor das outras pessoas, a gente tem que tolerar o que há de pior nelas. E muitas das vezes o paciente não sabe lidar com isso. Qual é a capacidade dele de se comunicar com as pessoas? Uma comunicação que é agressiva e por isso afasta, ele não sabe relacionar de uma forma mais amigável. Como é que está essa dimensão interpessoal? A gente observa nos tratamentos, nós observamos no processo psicoterápico pacientes que têm dificuldades nas relações interpessoais, briga com a esposa, tem um relacionamento familiar caótico, ou então no ambiente de trabalho, ou com os amigos. Então, se ele está experimentando sofrimento nessa dimensão interpessoal derivado dos relacionamentos sociais, pode vir dentro de casa, do trabalho, ou até mesmo porque não consegue nutrir bons vínculos de amizade, tem esse trabalho para fazer na dimensão interpessoal. E por que ele está sofrendo? Porque falta-lhe habilidade. Então, quando a pessoa não tem habilidade psicológica suficiente para investir nessa dimensão interpessoal que acontece, ele vai experimentar níveis de sofrimento. Dimensão ocupacional. Aqui a dimensão ocupacional, ela é composta por atividades acadêmicas e produtivas compatíveis com as próprias habilidades do sujeito. São preferências, importâncias conferidas àquilo que é produzido. Então, a dimensão ocupacional envolve toda essa capacidade, a dimensão ocupacional envolve tudo que está relacionado ao desenvolvimento da carreira, o que está relacionado ao desenvolvimento das competências acadêmicas, intelectuais, das suas habilidades
para o trabalho. Então, se a pessoa ela não desenvolveu repertórios comportamentais, habilidades psicológicas para atuar nessa vida, ela vai experimentar níveis de sofrimento. Se é uma pessoa que não consegue se planejar para alcançar metas, para alcançar objetivos, se é uma pessoa que não consegue se direcionar para alcançar os seus resultados produtivos, pretendidos, ela pode sofrer aqui nessa dimensão ocupacional, porque ela não consegue atingir as metas no trabalho, ela não consegue se desenvolver na sua carreira, porque está faltando habilidade. Falta habilidade, essa dimensão ocupacional, ela é afetada por essa falta dessa habilidade, e aí ela começa a experimentar resultados ruins no trabalho, ela começa a experimentar diversas críticas do chefe, ela começa a perceber que ela tem uma mão de obra muito deficitária, e isso vai trazendo o quê? Níveis de sofrimento. Às vezes o paciente ele chega na terapia com a crença de que é incompetente. E às vezes essa crença, o conteúdo dessa crença não é que esteja errado, mas essa crença expressa um sentimento de que eu não consigo evoluir profissionalmente. Eu estou deficitária nas minhas habilidades para atuar na área ocupacional, na área acadêmica. E eu experimento esse sentimento. Então, por que ele experimenta? Porque, às vezes, falta habilidade para ele atuar nessa dimensão da vida, que envolve aí as atividades acadêmicas e produtivas, que envolvem aí o campo profissional. E temos aqui também a dimensão material. A dimensão material é composta pelo bem-estar derivado da qualidade de vida, do qual o indivíduo desfruta e se gratifica. E isso daí é proveniente dos padrões de renda, de estabilidade financeira, de empregabilidade e governança política. Quando essa dimensão está afetada, o indivíduo também sofre. Ele experimenta níveis de infelicidade com a vida. E às vezes também falta a habilidade psicológica para ele atuar nessa dimensão. Como ele não desenvolveu as habilidades certas para atuar nessa dimensão, o indivíduo acaba experimentando níveis de sofrimento, porque ele vê se prosperar pouco, ele vê que ele não consegue evoluir na sua vida financeira, ele não consegue manter um nível de qualidade de vida confortável. Eu não estou falando aqui de você ter uma vida de esbanjar, mas eu estou falando de uma mínima qualidade de vida. Então, impactos nessas dimensões trazem sofrimento, trazem muito sofrimento psicológico. Uma outra dimensão é a dimensão recreativa. A dimensão recreativa, ela é composta pelas diferentes habilidades para diversões, hobbies, fontes de relaxamentos, dos quais os indivíduos desfrutam e se gratificam. Existem pessoas que entram no processo psicoterápico que estão com essa dimensão recreativa prejudicada. Essa dimensão está afetada e está trazendo prejuízos significativos. Às vezes é uma pessoa compulsiva por trabalhar, que só pensa em trabalhar, que acha que relaxar e ter momentos de lazer é algo inaceitável, é um pecado, é um crime. Você tem que ser produtivo a todo tempo. E esse tipo de comportamento vai trazendo prejuízos, vai trazendo ansiedade, vai aumentando os níveis de estresse. Porque falta habilidades para essa pessoa organizar e desfrutar de momentos de lazer. Falta habilidade para que ela se envolva com atividades recreativas. Então, é uma dimensão também importante.
E nós temos aqui uma dimensão extremamente importante, que é a dimensão existencial, que é composta pelas metas ideológicas, espirituais, de crescimentos e realizações e conquistas que o indivíduo estabelece para a sua própria vida, busca desfrutar e se gratificar através dessas metas ideológicas, dessas metas espirituais, dessas realizações e conquistas. Então, a dimensão existencial é uma dimensão importante, porque traz o sentido da vida. Quantas pessoas entram num quadro depressivo, mas na dimensão pessoal tá bem, porque tá cuidando bem do seu físico, do seu corpo, na dimensão material tá bem, na dimensão ocupacional tá bem, na dimensão recreativa tá bem. E aí você fala assim, nossa, mas esse paciente parece que tá com tudo bem na vida dele, parece que tudo tá fluindo, porque ele tá sofrendo, porque ele não conseguiu criar uma meta ideológica, ou então não tem uma espiritualidade, não tem algo maior do que ele, que transcenda ele, um objetivo maior, um valor, uma ideologia, uma conquista, para que ele possa se sentir realizado. Então, a dimensão existencial é importante, porque qual é a vida que vale a pena ser vivida? Tá, eu trabalho, eu tenho emprego, eu tenho tudo, mas qual é o sentido disso tudo? Não, quero deixar um legado aqui para os psicólogos. A minha existência, a da Henriette, tem muito mais sentido porque eu estou aqui com vocês. Porque eu quero deixar esse legado para a psicologia. Eu quero que vocês sejam impactados. Eu quero que vocês aprendam a clinicarem de forma segura e aplicar a terapia cognitivo-comportamental com uma forma que cria sentido. Então, eu ficar aqui 2, 3 horas gravando esse vídeo aqui para vocês, não me canso. Por quê? Isso tem essa dimensão existencial, para mim, é preenchida com esse sentido. Deixar um legado. Eu quero deixar esse legado para a psicologia. Tá? Então, além disso, existem outras questões da dimensão existencial que podem ser investidas através de uma espiritualidade, de uma ideologia, por um ativismo, pela luta de uma causa. Então, é importante que as pessoas encontrem aquilo que traz sentido e valor. Pode ser a família, pode ser a sua religião, pode ser que encontre um propósito na vida que transcenda. E aí é importante aqui, é importante a gente investigar em todo o processo psicoterápico quais dimensões estão sendo afetadas. Porque cada dimensão que tem o prejuízo afeta significativamente a vida do paciente. Vai afetar de forma significativa a vida do paciente, gerando sofrimento. Eu sinto que a vida perdeu o sentido. Eu tenho tudo, mas perdeu. Por quê? Falta valor, falta investimento na vida, na dimensão existencial. E essa dimensão existencial é uma dimensão também muito importante. Então, essas são aqui as 6 dimensões. Quando o indivíduo ele experimenta, quando uma dessas 6 dimensões estão afetadas, quando uma dessas 6 dimensões estão impactadas, foram impactadas de alguma forma, o indivíduo experimenta níveis de sofrimento, levando à depressão, à ansiedade, a diversos outros transtornos, levando a uma compulsão, a um impulso. Então, quando uma dessas dimensões são afetadas, o paciente experimenta níveis de sofrimento. Mas essas dimensões estão sendo afetadas por quê? Falta-lhe as habilidades comportamentais para atuar em cada uma dessas dimensões. E para se ter uma boa saúde mental, e experimentar um nível satisfatório de felicidade, é preciso estar satisfeito nas 6 dimensões da vida.
Então, a felicidade, ela só é possível através do equilíbrio dessas dimensões. Uma pessoa pode estar muito bem feliz pelo bom desempenho na sua carreira profissional, que seria o quê? A dimensão pessoal, mas está infeliz na dimensão interpessoal pelo déficit em habilidade para relacionar-se bem com a família ou nas relações amorosas. Então, olha só como precisa de um equilíbrio. Eu não estou falando aqui de uma felicidade plena, em que você tem ausências de problemas e conflitos. Não é isso. Eu estou falando aqui de uma felicidade integral. Que a felicidade ela tem que ser analisada na sua integridade. Ela não é resumida em um critério isolado. Por mais que a pessoa ela pode ter os problemas, por mais que a pessoa ela possa estar atravessando por momentos difíceis, mas se ela tem habilidade para lidar com aquilo, ela vai ter boas reflexões, bons raciocínios para extrair daquela situação. Então, felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade e a habilidade do indivíduo de saber lidar com esses problemas e com esses conflitos. Então, quando a pessoa está num sofrimento psicológico, alguma dessas dimensões da vida estão sendo afetadas por causa do impacto nessas áreas. O indivíduo pode experimentar sentimentos aí de depressão, de ansiedade. Então, vocês conseguem enxergar a importância de nós sabermos fazer uma boa análise dessas 6 dimensões e como essas 6 dimensões impactam na vida do paciente? Então, o paciente ele já pode chegar na sessão falando, eu estou com um problema com a minha esposa. Você já sabe, a dimensão dele está impactada. Então, se a dimensão interpessoal dele está impactada, é porque talvez falta alguma habilidade psicológica para ele lidar com essa dimensão da vida de forma que ele possa usufruir o melhor dela. Então, para se aumentar os níveis de felicidade dos nossos pacientes, para que ele possa ter mais satisfação com a vida, é preciso que nós possamos desenvolver essas habilidades psicológicas para que ele possa atuar nas 6 dimensões da vida de forma a aumentar o grau de satisfação e elevando a sua saúde mental. E quando as pessoas têm déficits em alguma dessas habilidades, seu desempenho com a vida vai ficar comprometido. Por isso, para que você, psicólogo, consiga montar um plano terapêutico e tratar os diversos casos que lhe cheguem, é preciso que você conheça, primeiramente, as 10 habilidades psicológicas que todos os indivíduos precisam ter para atuar nessas 6 dimensões da vida. A falta das 10 habilidades psicológicas fazem com que os indivíduos atuem em alguma dessas dimensões da vida de forma deficitária, experimentando níveis de infelicidade e sofrimento. E agora nós vamos ver quais são uma dessas 10 habilidades. Para que o paciente possa aumentar os níveis de satisfação com a vida e atuar nessas 6 dimensões de forma a se gratificar, é preciso que ele tenha as 10 habilidades psicológicas. As habilidades psicológicas, elas são importantes para a saúde mental, ou seja, elas são os critérios que consistem em uma boa saúde mental. Então, a base das doenças psicopatológicas, dos transtornos psicológicos, estão na ausência das habilidades, ou seja, derivam da falta dessas habilidades psicológicas para atuar nas diversas dimensões. Um paciente que experimenta um nível de ansiedade por conta de não saber lidar com as emoções,
ele começa a experimentar níveis de sofrimento em diversas dimensões, pode ser na pessoal, ocupacional, interpessoal, e esse sofrimento que o paciente experimenta por conta da ansiedade deriva de um déficit de habilidade. O que isso significa? Que a sua história de experiências não foi capaz de ensinar essa pessoa os comportamentos para manejar as emoções e muito menos atitudes cognitivas, ou seja, pensamentos para interpretar os eventos de forma mais realistas, de forma mais produtivas, de forma mais produtiva. E por esse motivo, que as habilidades psicológicas elas são muito importantes para o desenvolvimento da saúde mental. E, além disso, quando o terapeuta ele conhece as habilidades psicológicas, ele consegue personalizar um plano terapêutico, um plano de tratamento que seja adequado às necessidades dos seus pacientes. E para que isso aconteça, é necessário, gente, nós dominarmos esses critérios clínicos. Então, quais são esses critérios clínicos? Nada mais são do que as 10 habilidades psicológicas. Quando nós conhecemos e sabemos para que elas servem, nós conseguimos identificar e trabalhar e tratar qualquer caso que lhe chegue na nossa clínica, restabelecendo assim a saúde mental do nosso paciente. Então, nós vamos conhecer cada uma dessas 10 habilidades. Então, para um ser humano conseguir ter uma existência de forma gratificante e que possa extrair o melhor com nível de saúde mental, com nível de saúde mental satisfatório, é necessário que ele tenha essas 10 habilidades psicológicas. Então, vamos conhecer cada uma delas. Nós temos a habilidade de autoconhecimento, a habilidade de autoestima, a habilidade de raciocínio realisticamente otimista, nós temos a habilidade da regulação emocional, nós temos a habilidade de autocontrole, nós temos a habilidade de sociabilidade, nós temos a habilidade de sensibilidade social, nós temos a habilidade do hedonismo responsável, nós temos a habilidade da resolutividade de enfrentamento, nós temos a habilidade de imunidade social, e essas são as 10 habilidades psicológicas. Então, nós vamos conhecer cada uma dessas habilidades psicológicas que servem como parâmetros para que o clínico consiga avaliar no seu paciente quais são os déficits, ausências dessas habilidades e, a partir da ausência dessas habilidades, construir um plano terapêutico. O paciente, quando ele chega no processo terapêutico, ele está sofrendo ou porque ele tem déficit, não tem os comportamentos necessários para acessar o que ele quer, ou então ele tem excessos comportamentais para lidar e ter acesso àquilo que ele quer. Então, os critérios clínicos, os parâmetros, eles vão dar orientações ao psicólogo das competências que ele precisa desenvolver para que os seus pacientes se restabeleçam. Então, vamos conhecer cada uma delas para que já numa avaliação clínica e durante o processo psicoterápico possamos reconhecer se faltam essas habilidades para os nossos pacientes e como devemos trabalhar cada uma delas para que assim eles possam superar os seus transtornos psicológicos. Então, a primeira habilidade é a habilidade de autoconhecimento. Essa habilidade é a capacidade do indivíduo conseguir descrever seus pensamentos, seus sentimentos, também ser capaz de descrever as consequências das suas ações sobre as pessoas, sobre o mundo,
quais são os efeitos que ele espera ao agir daquela forma. O autoconhecimento é a capacidade do indivíduo, da pessoa, descrever seus próprios sentimentos, seus pensamentos, suas ações, e também ser capaz de descrever como ele aprendeu a pensar, a sentir e a agir. Ou seja, é toda essa capacidade que confere à pessoa de descrever o seu passado, como a sua história, como as suas experiências proporcionou limitações ou potencialidades, quais são os fatores que ele responde quando age. Então, tudo isso envolve a habilidade de autoconhecimento. Essa é uma das habilidades primordiais, porque a maioria dos pacientes são deficitários. Eles não sabem descrever porque pensam da maneira que pensam, porque sentem da maneira que sentem, porque se comportam da maneira que se comportam. Eu não sei porque eu como compulsivamente, eu não sei porque eu estou sentindo essa angústia, eu não sei porque eu tenho sentimentos tenho sentimentos de frustrações com frequência, eu não sei porque eu me descrevo como fracassado. Eu não sei quais são a origem dos meus pensamentos, das minhas crenças. Então, nós percebemos que há um empobrecimento na descrição de todas essas variáveis que estão controlando o comportamento, que estão influenciando. E o processo da psicoterapia é um processo que vai desenvolver essa habilidade. Essa é uma das primeiras habilidades que trabalhamos no processo psicoterápico. Todos os pacientes precisam desenvolver. Todas as pessoas que entram no processo de psicoterapia precisam aprender a descrever a origem dos seus comportamentos. Porque eu penso da maneira que penso, sinto da maneira que sinto, ajo da maneira que ajo, e como eu aprendi a pensar, a sentir dessa forma. E isso já pode ser muito libertador para muitos pacientes que desconhecem a causa do seu sofrimento, que desconhece como fatores históricos influenciaram fortemente para ele agir, se comportar e sentir dessa maneira. Então, o autoconhecimento, essa capacidade descritiva de eu conseguir descrever todas as variáveis que influenciaram a formação do meu comportamento, é uma habilidade importante. É uma habilidade importante. Por que eu tenho depressão? Por que eu perdi desesperança? Por que eu me comporto dessa maneira ansiosa? Por que eu me comporto de forma impulsiva? Eu não sei por quê, mas eu tenho um ciúme doentio. E no processo de autoconhecimento, nós vamos encontrando essas peças do quebra-cabeça. E aí tudo vai fazendo muito sentido, porque quando a gente amplia o autoconhecimento do paciente, a gente também estamos ensinando uma habilidade de ele se automonitorar, se auto-observar e também a ficar atento a tudo aquilo que controla o seu comportamento e a forma de como ele responde, para ajudar a ele também a prever e a planejar as suas ações. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, ou seja, é uma habilidade muito importante. A autoestima também é uma outra habilidade muito importante. Essa é a habilidade em que a pessoa ela gosta das suas próprias características físicas, comportamentais, tendo a convicção de que essas características físicas e comportamentais são agradáveis, são apreciáveis. E por causa dela, a pessoa se sente realizada, se sente satisfeita. Então, essa é a habilidade da autoestima, a capacidade do indivíduo gostar das suas próprias características, seja elas comportamentais ou físicas. Quando o indivíduo não tem essa habilidade desenvolvida,
ele começa também a experimentar níveis de sofrimento, porque ele pode atuar nas áreas da vida, nas dimensões da vida, de forma a não extrair o melhor delas. Quantos pacientes chegam na terapia se autodescrevendo de forma depreciativa, com rótulos pesados? Quantos pacientes não estão satisfeitos com as características que possuem, com a aparência também que tem, com as suas habilidades, com as suas competências? Por quê? Falta desenvolver habilidade de autoestima. A autoestima não é um sentimento que brota do nada. A autoestima é uma habilidade que precisa também desenvolvida. Raciocínio realisticamente otimista também é uma outra habilidade psicológica. É a capacidade do indivíduo conseguir analisar e interpretar as situações de forma realista, buscando alternativas mais cabíveis. Ele conseguir pensar por vários ângulos, não através da sua experiência limitada. Quantas vezes nós recebemos pacientes que têm interpretações equivocadas, catastrofizam demais? Por quê? Eles têm um raciocínio muito reducionista, eles têm um raciocínio muito limitado às suas experiências. Então, eles raciocinam e interpretam e avaliam a partir das suas experiências, não se abrindo à possibilidade de avaliar os fatos, as evidências. Então, o raciocínio realisticamente otimista é essa capacidade de interpretar os eventos, as situações de forma mais realista, você ampliar a sua visão, vendo que não existe apenas uma forma de pensar, uma concepção, mas existem outras alternativas. É eu guiar meu raciocínio com base nos fatos, com base nas evidências, e não nas minhas vulnerabilidades emocionais, e não nas minhas experiências limitadas, mas sim no que os fatos e as evidências me mostram, e tendo uma postura otimista, ou seja, sempre esperando o melhor das situações, por mais que possa ter um desfecho que não seja do meu agrado, eu tenho uma postura otimista diante do que vai acontecer. Eu sei que isso não deu os resultados que eu esperava, mas eu vou continuar perseverando, eu vou continuar caminhando de acordo com a realidade e levando a minha vida, porque eu sei que outras coisas podem acontecer, eu sei que eu vou conseguir lidar com isso que está vindo diante de mim. Então, esse é o raciocínio realisticamente otimista. As pessoas com déficit nessa habilidade, muitas das vezes, caem em quadros depressivos, caem em quadros de ansiedade. A maioria dos transtornos psicopatológicos tem déficit nessa habilidade, se rotulam como incompetentes e fracassados e esquecem de avaliar todas as circunstâncias e as histórias que levaram a fracassar, que levaram a ele experimentar esses sentimentos. Então, esse é o raciocínio realisticamente otimista. Nós temos aqui a outra habilidade, que é a habilidade de regulação, de autorregulação emocional. A habilidade de autorregulação emocional é a capacidade de você saber lidar e manejar as suas emoções, de modo que não prejudique a si e nem aos outros. É a capacidade de você se manter sereno e tranquilo e tolerando os efeitos das emoções. A habilidade de autorregulação emocional não é eliminar as emoções desagradáveis. É impossível se eliminar a emoção, porque a emoção faz parte da vida humana. A emoção é algo que faz parte da nossa genética. Então, não tem como nós nos livrarmos das emoções. Não temos como
paralisar, mas nós temos como domesticá-la. Como nós domesticamos a emoção? Através da regulação emocional. Porque quando a emoção é ativa, a gente aprende uma série de habilidades para regular esses estados emocionais. Então, é essa habilidade de você saber lidar com esses estados emocionais que ativam diante de algumas situações que podem levar você a ter comportamentos impulsivos, o que muitas vezes pode trazer danos a si ou para os outros, mas quando a pessoa ela tem essa habilidade, ela consegue tolerar os efeitos aversivos das emoções até que ele chegue em um estado de um estado de homeostase, e aí ele consegue restabelecer ali o nível normal das suas emoções. Então, a habilidade de autorregulação emocional é essa sua capacidade de você lidar com as emoções. Não é eliminar, mas é você saber manejar quando ela sim é ativada. Temos também uma outra habilidade, que é a habilidade de autocontrole. O autocontrole é a habilidade, é a capacidade da pessoa conseguir orientar-se para atingir metas e objetivos e planejar para alcançar esses objetivos. É uma habilidade extremamente importante. Quando o indivíduo não desenvolve o autocontrole, isso afeta diretamente na dimensão ocupacional, porque ele não consegue atingir suas metas, seus objetivos, pode muitas das vezes não conseguir atingir bons resultados no trabalho, na faculdade, na escola, ou em diversas outras questões aí, ele não vai conseguir porque ele não consegue privar-se dos reforçadores imediatos para se manter em atividades que não dão prazeres e gratificações imediatas, mas que a longo prazo dão resultados que são gratificantes. Então, essa é a capacidade do autocontrole. Por que um autocontrole? Porque eu consigo manejar o meu ambiente para atingir meus objetivos e as minhas metas. Eu consigo me privar das gratificações imediatas. Quem tem autocontrole, ele consegue se privar. Para o meu alcance de meta, eu vou abandonar um pouquinho o meu Zap, eu vou abandonar as minhas novelas, eu vou abandonar aqui os meus filmes, porque eu preciso ficar aqui um tempo para alcançar uma meta, para alcançar uma aprovação no concurso, para alcançar uma habilidade, uma competência dentro da minha área profissional. Então, o autocontrole é toda essa capacidade de você conseguir manejar o seu ambiente para você atingir suas metas e objetivos pessoais. E essa habilidade vai interferir muito na área ocupacional, na dimensão ocupacional. Então, paciente que não tem essa capacidade de privar-se das gratificações imediatas para se manter em atividades não muito gratificantes, onde o reforço e a gratificação é tardia, se eles não conseguem, eles têm déficit em autocontrole. Então, isso a gente identifica logo nas primeiras sessões, o paciente dizendo: eu não consigo terminar nada que eu começo, a minha vida é desorganizada, a minha casa é de perna para o ar, eu não consigo terminar o que começo. Falta aí autocontrole, e isso começa a trazer uma série de insatisfações e de sofrimento. A sociabilidade é uma outra habilidade psicológica, que é a capacidade do indivíduo construir vínculos de amizades e atender às próprias necessidades pessoais de construir relações sociais. Então, a capacidade de você iniciar conversas, a capacidade de você se expor em público, a capacidade de você construir amigos e fazer novos amigos, manter esses amigos. Então, quando o paciente ele tem déficit nessas habilidades, você pode perceber que muitos deles têm dificuldade nos relacionamentos, têm dificuldade em manter amizades, pode ter
dificuldade numa interação específica, num grupo específico, pode às vezes ter dificuldade voltada para o relacionamento conjugal. Então, se o indivíduo não tiver essa habilidade bem desenvolvida, ele vai experimentar níveis aí de insatisfação e de sofrimento. A ansiedade social, que é o medo da pessoa se expor em público, uma das habilidades que nós temos que desenvolver é essa habilidade da sociabilidade. E nós também temos a habilidade de sensibilidade social. A habilidade de sensibilidade social é a capacidade do indivíduo se doar para o outro, ajudar, investir nas pessoas, ser solidário, porque quando nós agimos em prol do outro, nós também nos tornamos uma pessoa mais gostável para as pessoas, e isso é importante para as relações, importante para construir os vínculos, importante para fortalecer os laços. Então, é importante que nós possamos ser solidários, é importante que nós podemos ter comportamentos de gentileza, saber elogiar, saber ser cortês, saber ser solidário quando for necessário. Nós vivemos em sociedade e é importante que nós temos comportamentos direcionados a gerar benefício às outras pessoas. Então, quando o indivíduo ele tem uma baixa, um déficit na sensibilidade social, acha tudo frescura, tudo mimimi, não sei o que lá, papapá, tem que trabalhar a sensibilidade social, porque essa pessoa vai começar a sofrer, a aumentar os seus níveis de sofrimento. Uma pessoa extremamente arrogante, que só fica se autoelevando, não elogia ninguém, não traz um agrado a ninguém, não faz nenhuma gentileza. Essa pessoa vai começar a experimentar um pouco da evitação dos outros, do contato dela. Então, é importante que nós possamos também identificar quando os nossos pacientes eles têm essas dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais, né? Então, aumentar a sensibilidade social, ou seja, aumentar comportamentos direcionados a gerar benefício aos outros. Essa é a habilidade da sensibilidade social. Nós temos também outra habilidade, que é a habilidade do hedonismo responsável. O hedonismo responsável é a capacidade do indivíduo investir em divertimentos, em tarefas de lazer, de proporcionar e vivenciar hobbies. Então, o hedonismo responsável é essa capacidade de nós planejarmos momentos de recreação, divertimento e lazer, sem que coloque em prejuízo o alcance de metas e objetivos. Pacientes muito obsessivos têm muita dificuldade de investir, na dimensão recreativa. Por quê? Falta essa habilidade de construção de experiências e de contextos de lazer. Ele não tem essa habilidade e essa capacidade de construir momentos para se divertir, para desfrutar-se dos prazeres, um momento para descansar, um momento para passear. Eles não conseguem fazer isso. Acha que a vida é só para trabalho, 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 e meta, 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 e acabam não investindo na dimensão recreativa porque falta essa habilidade aí do hedonismo responsável, ou seja, de programar atividades que geram prazer. E essas atividades nós encontramos no momento de lazer. E nós temos aí outra habilidade, que é a resolutividade de enfrentamento. Essa habilidade é a capacidade do indivíduo conseguir solucionar os seus problemas, enfrentar os seus problemas. Aqui o indivíduo ele se torna um realizador, porque ele consegue
ele consegue realizar o que tem que realizar, ele consegue solucionar os problemas e as situações adversas. Muitos pacientes também faltam essa capacidade, pacientes com transtornos de personalidade dependente, não têm essa capacidade resolutiva, pessoas que ainda são muito dependentes, que vivem dependendo dos pais, dependendo dos outros, depende que as outras pessoas ajam por ela para ela ter os efeitos que ela gostaria, então precisam desenvolver a capacidade de enfrentamento, que é a habilidade de resolutividade de enfrentamento, onde a pessoa se torna um realizador. Ela se torna a causa daquilo que deseja. Ela não fica precisando ficar mediando para que os outros tenham acesso aos efeitos que ela mesma poderia buscar com seus comportamentos. Então, a gente recebe também muitos pacientes com déficit nessa habilidade de solucionar os problemas, de ser um realizador, de ser a causa daquilo que desejam. E temos aqui também uma outra habilidade que é muito importante, que é a habilidade de imunidade social. A terapia não tem a capacidade de mudar a cabeça dos outros. Não temos a capacidade de mudar a cabeça do mundo, das pessoas. O trabalho tem que ser aqui, interior no paciente. Ai, todo mundo tem preconceito de mim, ai, ninguém me aceita. O trabalho tem que ser aqui. Infelizmente, a gente não consegue uma intervenção de massa para mudar toda a concepção da sociedade. Essa é a realidade é dura. É dura. Viver uma vida adulta, assumir a vida adulta na realidade não é fácil. Você tem que estar habilitado. E para você estar habilitado, precisa ter da imunidade social, que é a habilidade de você conseguir se blindar dos comentários alheios. É a habilidade de você conseguir tomar suas decisões, expressar, agir ao seu próprio modo, com independência, sem se preocupar com a opinião alheia, ainda que as pessoas discordem com você. Mas você tem convicção que aquelas suas ações e as suas atitudes são éticas. E se isso não afeta o outro, eu estou blindado. Então, o trabalho é aqui. É aqui. A imunidade social é uma habilidade para a liberdade. Sabe aquele paciente que chega na sessão? Todo mundo fala de mim. Eu não aguento mais. Fulano de tal. Eu me importo muito. Ai, tem que fazer isso. Campanha daquilo. A injustiça social é tanta coisa. O mundo é injusto. Infelizmente, existem pessoas que pensam de forma muito rígida. Existem pessoas que ainda não flexibilizaram. E existem pessoas que nunca vão flexibilizar. E aí? Você vai ficar nesse lugar, nessa postura? Tem que trabalhar a imunidade social para que esse paciente venha viver a sua vida ao seu próprio modo, tendo a convicção que as suas atitudes e as suas escolhas são éticas e não trazem danos a alguém. E se isso não traz danos a alguém, eu estou em paz. O que os outros falam, o que os outros revelam revelam mais sobre eles do que sobre mim. As atitudes dos outros revelam as perturbações deles, não as minhas. E disso estou blindado, porque eu estou convicto de que essa minha escolha não afeta, não traz prejuízo nem danos a mim e nem aos outros. Então, essa imunidade social a gente pode utilizar muitas vezes para as pessoas que estão com dificuldade para terminar um relacionamento e tem medo da crítica alheia. Às vezes a pessoa lá quer assumir uma opção sexual. Então, a gente pode trabalhar esse tipo de mentalidade, esse tipo de habilidade, porque o trabalho tem que ser aqui. E tem que ser com o sujeito. Ele tem que estar assim blindado. Não necessariamente a pessoa precisa estar assertiva para tudo, ter uma resposta para contra-rebater. Muitas coisas ele precisa estar blindado. É isso aqui,
Isso aqui não me representa. Paus e pedras, paus e pedras podem me ferir, mas palavras jamais me atingirão. Então, para se ter saúde mental, é necessário nós promovermos as habilidades psicológicas que faltam nos nossos pacientes. Esses são os critérios clínicos, ou seja, são os parâmetros que o psicólogo tem para avaliar os seus pacientes. O paciente começa a chega na sessão, fala. Não sabe? Eu não sei porque eu sofro, eu não sei porque eu penso assim, sinto assim. Autoconhecimento. Ele precisa desse trabalho de autoconhecimento. Eu não sei porque eu tenho um ataque de raiva, eu não sei porque eu como compulsivamente. Autoconhecimento. Essa pessoa ela precisa identificar a intencionalidade, a intenção, o objetivo do comportamento, de comer impulsivamente, de agir impulsivamente. Isso é autoconhecimento. Ela precisa conhecer isso, as consequências das suas ações. Eu não sei porque eu penso da maneira que penso, esses pensamentos vêm... Ela precisa identificar historicamente como ela aprendeu a pensar, a sentir e agir. O paciente não está feliz com as características comportamentais, com as características físicas que tem. Ele não gosta da versão que se tornou, tem que trabalhar a autoestima. Se o paciente tem uma visão pessimista demais da realidade, tudo catastrofiza, esse paciente precisa de um raciocínio realisticamente otimista. Se esse paciente não consegue manejar suas emoções, tem ataque de raiva com todo mundo, sai quebrando tudo. Ou então, diante de uma apresentação, tem que falar em público, ele fica tão nervoso que ele foge. Esse paciente, ele precisa da habilidade de regulação emocional para saber lidar com suas próprias emoções. Se o paciente ele não está conseguindo se organizar no seu dia a dia para atingir suas metas, seus objetivos, sua vida em casa está um caos, né? Sua vida no trabalho está um caos. Precisa de autocontrole. Se esse paciente não consegue se relacionar bem com as pessoas, precisa de sociabilidade, precisa de sensibilidade social. Se esse paciente não consegue separar um momento do seu dia para recrear-se, para divertir-se, para ter tarefas para ter momentos de lazer, esse paciente precisa da habilidade de hedonismo responsável. Se esse paciente não é um realizador, ele não sabe encontrar soluções para os seus problemas, tudo tem que ficar mediando e colocar as outras pessoas para atingir aquilo que ele mesmo poderia atingir com seus próprios comportamentos, esse paciente precisa de hedonismo responsável, precisa de resolutividade de enfrentamento. Ele precisa dessa habilidade de resolutividade de enfrentamento. E se esse paciente ele está se afetando com tudo que é comentário que as pessoas fazem, quer fazer revolução para tudo, não tem como a gente fazer revolução para tudo. Eu não tenho como mudar a cabeça do sujeito. Imunidade social para esse paciente. Então, vocês conseguem ver como essas habilidades, essas 10 habilidades elas são importantes para o desenvolvimento de competências comportamentais e psicológicas para os pacientes, para conseguir superarem os seus problemas. Essas habilidades são essenciais para promover a saúde mental. Meu paciente tem depressão. Meu paciente tem ansiedade. E o que eu faço? Tem um monte de técnica da TCC que eu não sei o que desenvolve. Não sei o que desenvolve, um monte de coisa da TCC que eu não sei. Cada técnica da TCC desenvolve uma habilidade dessa. Então, isso daqui organiza o olhar do clínico. Opa, eu tenho que trabalhar regulação emocional no meu paciente. Gente, e isso daqui a gente já apresenta para o paciente. Eu observo aqui em você que você tem uma dificuldade de manejar as emoções.
Então, nós vamos desenvolver um plano aqui para trabalhar a regulação emocional. Eu também percebo aqui que você tem muita dificuldade de solucionar os problemas e tornar-se a causa daquilo que deseja. Você media muito das pessoas, então nós vamos trabalhar também a resolutividade de enfrentamento durante os processos psicoterápicos. Eu também identifiquei que você tem muita dificuldade de descrever as variáveis que controlam o seu comportamento. Então, nós vamos trabalhar aqui também o autoconhecimento. Nas próximas sessões, nós vamos focar o nosso trabalho aqui no autoconhecimento. Eu vou trazer uma série de intervenções onde nós vamos mapear as suas experiências que desenvolveram esses padrões comportamentais que hoje trazem sofrimento para a sua vida. Gente, isso aqui tá a alma da terapia. Tá a alma da terapia. Todas as técnicas que estão aí espalhadas, nos livros de TCC que vocês não conseguem organizar, tá aqui. Cada técnica tem um objetivo. O que a técnica da TCC tem como objetivo, gente? Qual é o objetivo? Aqui comigo. Qual é o objetivo da técnica da TCC? O objetivo das técnicas da TCC é desenvolver uma habilidade. É isso. Então, organizado aqui, eu já sei como eu devo guiar o meu plano terapêutico. Então, vocês estão percebendo a importância de saber esses critérios clínicos? As 10 habilidades psicológicas são os critérios clínicos que vão orientar você por onde você pode começar a trabalhar com seu paciente. Essas habilidades servem como parâmetros de análise que guiam o trabalho do psicólogo do início até o fim do processo terapêutico. Na EA1, vocês lembram lá da aula que eu dei para vocês sobre as etapas do processo terapêutico? Na avaliação, a gente vai fazer uma avaliação do cliente, ainda não tem aplicação técnica. A gente vai avaliar quais são as habilidades que faltam. Na E2, nós vamos desenvolver essas habilidades aí que faltam. É a aplicação das técnicas, e é aqui que eu entro com esse plano. Então, já desde uma primeira sessão, o paciente vai falando um monte de coisa, eu já vou identificar. Opa, tem habilidades sociais aqui. Opa, imunidade social. Opa, autoconhecimento. Mostro para ele o que ele precisa desenvolver para conseguir lidar com aquele transtorno. E eu vou organizando as minhas sessões com base nessas habilidades. E cada sessão eu vou trabalhando uma habilidade. Eu vou trazendo uma habilidade trabalhando com o cliente. É claro que você vai trabalhar uma habilidade não significa que você vai trabalhar um encontro. Às vezes você vai lá trabalhar 4, 5, 6 encontros aquela mesma habilidade. O autoconhecimento é uma habilidade que você começa do início e vai até o fim. Então, pessoal, esses critérios clínicos é a alma para você se sentir mais seguro. Esses critérios clínicos é o que traz a segurança, porque você tem parâmetros, você tem uma lógica do atendimento. Quando a gente não sabe desses critérios clínicos, que são as 10 habilidades psicológicas, o psicólogo ele se sente perdido, ele se sente inseguro, sem saber o que fazer. E aí o processo psicoterápico fica perdido e se transforma em apenas encontros conversacionais. E aqui nós podemos tratar os quadros psicopatológicos e fazermos um coaching. Na aula passada eu deixei uma atividade para você fazer. E hoje eu estarei aqui corrigindo essa atividade. Então, vamos para a correção dessa atividade da aula passada. Eu dei para vocês uma tabela, e em cada tabela tinha as etapas do processo terapêutico. A etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. E aí você iria marcar em quais dessas etapas você ainda se encontrava no processo psicoterápico com seu cliente.
Então, vamos lá. Esse exercício, se você aqui marcou na etapa 1, o que significa que você tem que fazer nessa etapa? A etapa 1 é uma etapa que ainda não há aplicação de técnicas, você ainda não vai intervir, você não vai vir com técnicas e intervenções. Não, a etapa 1 é uma etapa de avaliação, onde você vai colher as maiores informações em relação ao seu cliente. Então, vamos ver aqui. Então, se você marcou a E1, a etapa 1 de avaliação, o que é esperado que você faça nessa etapa? Então, primeira coisa, você deve colher informações sobre o processo de terapia passado, caso já tenha feito. Então, se você está recebendo esse paciente agora, é interessante você perguntá-lo se ele já fez terapia, se ele fez com quem foi, qual era a abordagem teórica, por que ele não voltou a esse terapeuta, o que fez ele trocar de terapeuta. Isso são questões importantes para você saber como é que é o estilo desse paciente ao se relacionar com os terapeutas, qual é o nível dele de intolerância ou de tolerância. E aí você pode explorar o que aconteceu nas outras sessões, nos outros processos psicoterápicos, a fim de você saber o que esperar desse paciente e desse cliente. Outra coisa também, se você está aqui na E1 e marcou essa etapa, é esperado que você escolha o problema a ser trabalhado na terapia com o cliente, ou seja, que você construa as metas e os objetivos terapêuticos. E como pode ser isso? Eu vou apresentar aqui para você agora, uma ferramenta de como você pode construir isso aqui com o seu cliente. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa ferramenta de como você pode construir aqui com o seu cliente, como você pode construir aqui com o seu cliente as metas terapêuticas. Então, olha só, se você está na E1, requer que você crie as metas e os objetivos terapêuticos. Como podemos fazer isso? Essa tabela aqui nos auxilia. Então, primeiramente, você pode fazer uma tabela dessa com objetivo, mudança comportamental, mudança emocional, mudança cognitiva. Você vai listar com o paciente quais são todos os objetivos que ele quer da terapia. E dentre aqueles objetivos que ele listar com você, você vai escolher juntamente com ele um apenas para iniciar o trabalho. Porque não dá para se trabalhar todos os objetivos no processo psicoterápico. Você tem que escolher um. E é até importante que você escolha um para que o paciente já comece a experimentar os resultados. Com vários objetivos, você não vai conseguir se organizar para intervir e nem o paciente vai experimentar nenhum resultado, porque não é possível que o terapeuta consiga dar conta de toda a demanda do cliente e propor diversas intervenções diversificadas no ambiente terapêutico. Isso é impossível. Então, você lista com eles os problemas e ver para ele quais desses problemas está trazendo mais impacto atualmente. E aí, você vai colocar aqui. Esse, então, será o seu problema número 1. Quando nós conseguirmos alcançar esse objetivo, você já aprender as habilidades para lidar com esse problema, agora sim, iremos para o próximo objetivo. Então, eu trouxe aqui. Então, como vocês podem fazer? Trouxe um exemplo. Um paciente trouxe trabalhar a dificuldade de falar em público. O objetivo dele, primordial, é o que está mais impactando na vida dele atualmente. E que mudança de comportamento ele espera na terapia? Conseguir falar diante das pessoas. Qual é a mudança emocional que ele espera? Sentir-se mais seguro. Qual é a mudança cognitiva em termos de pensamento? Pensar que ele é capaz. Então, olha como isso aqui organiza melhor todo um plano terapêutico, organiza as estruturas das sessões, e aqui você já sabe, bom, se ele tem aqui uma dificuldade para trabalhar
para falar em público, talvez eu vou ter que me debruçar para desenvolver um plano que treine aí as habilidades dele de sociabilidade, de resolutividade de enfrentamento, que ele precisa resolver esses problemas, ir de frente, ser um realizador, também aprender a se comunicar, que é o treino de sociabilidade. Então, olha só como isso aqui já vai ajudando você a se guiar no processo terapêutico. Então, essa daqui é uma ferramenta que você pode usar para construir os objetivos terapêuticos. Continuando ali a nossa correção dos exercícios, se você marcou E1, você também deve ter como ação colher informações sobre o impacto do problema na vida do cliente. E aí, esse colher informações sobre o impacto do problema na vida do cliente, você consegue através daquela tabela que eu acabei de mostrar com vocês. Ele vai listar ali os problemas, vai escolher o que está trazendo mais impacto no momento. Então, é por esse que nós vamos começar. E aí, você vai colher informações sobre em que situações essas experiências, essas queixas acontecem. Tendo ali o objetivo, por exemplo, eu quero trabalhar a minha dificuldade em falar em público. Em que situações isso acontece? Isso está acontecendo no meu trabalho. Todas as vezes que eu vou fazer uma apresentação de trabalho, eu travo. Então, ele já está trazendo para você uma situação em que esse comportamento, problema, acontece. E aí você pode mapear outras experiências. E isso também acontece aonde? Isso também acontece quando eu estou numa roda de amigos. Quando eu tenho que falar alguma coisa, aí eu travo também. Principalmente quando eu tenho que expor a minha opinião a respeito de um determinado assunto. Então, eu já tenho aqui situações em que esse comportamento, em que essa queixa aparece, essa queixa de ansiedade por falar em público, medo de falar em público. Então, essa é a próxima ação que você deve fazer. Colher informações onde essas queixas ocorrem. Outra ação importante que você deve ter aqui na etapa 1, se você marcou, colher informações sobre a história de vida do paciente. Ou seja, você vai colher as informações importantes da história do paciente que contribuíram para a formação desses sintomas, desse problema, dessas queixas que ele está trazendo para o consultório. Você vai colher as informações históricas que formaram, que contribuíram para a evolução desse quadro psicopatológico. Então, você vai começar a elaborar perguntas para investigar o histórico de experiências passadas do cliente. Outra informação, outra ação que você precisa ter, se você marcou aqui etapa 1, construir hipóteses diagnósticas. Como eu vou construir, Henriette? Você vai construir a partir das características sintomatológicas que o paciente traz na sessão. Quais são as características comportamentais? Começar a observar as características comportamentais, as características cognitivas e ver se essas características se assemelham ou se enquadram ou se estão em algum espectro de algum transtorno psicopatológico. E aqui, para ajudar vocês a compor essa hipótese, vocês podem estar aplicando aqui testes, avaliações, questionários que possam ajudar a vocês a construir essa hipótese diagnóstica. E aqui, novamente, traçar o objetivo terapêutico, naquela tabela que eu mostrei para vocês. Vocês já estão fazendo isso. E investigar a motivação do cliente na terapia. É uma outra ação que você precisa fazer, porque
Porque muitas das vezes o indivíduo ele chega na terapia com uma empolgação, e a empolgação é diferente da motivação. O que é uma empolgação? Empolgação é uma energia que o paciente chega para falar sobre o seu problema, para falar sobre as suas angústias. Então, essa empolgação não significa necessariamente que o paciente esteja motivado para a mudança, ele esteja motivado para o que a terapia irá oferecer. Então, é importante nós investigarmos o nível de motivação que o cliente tem, porque se a motivação dele não for suficiente, talvez seja o momento de nós trabalharmos um pouco mais a motivação. Nós vamos perder mais tempo no processo psicoterápico construindo, né, a relação terapêutica, vamos gastar um período no processo psicoterápico trabalhando a motivação do paciente para com a terapia. E a gente faz isso mostrando as vantagens e aí as desvantagens que ele vai ter em relação a escolher passar pelo tratamento psicológico. Vamos mostrar que o ambiente clínico, que o ambiente terapêutico é um ambiente seguro, um ambiente onde eu, como psicólogo, tenho as ferramentas para desenvolver as habilidades necessárias para que ele consiga superar esses problemas. Então, a partir disso e de muitas outras intervenções que você pode estar fazendo para aumentar a motivação do cliente. Trabalhar as expectativas do cliente em relação à terapia. Se você marcou a E1, você precisa trabalhar essas expectativas do cliente em relação à terapia. Porque o paciente ele chega, e você tem que explicar isso para o cliente. Por quê? O paciente ele chega achando que aquele espaço é um espaço mágico, que ele, ao entrar ali, que as coisas vão mudar. É como que se você fosse jogar um pozinho e que tudo ali irá se modificar, que como se você tivesse uma porção mágica. E não é bem assim. O processo de psicoterapia é um processo que muitas das vezes envolve a gente aceitar coisas que jamais vamos conseguir mudar. O processo psicoterápico não é mágico. O processo psicoterápico respeita a história do indivíduo, respeita as limitações. O processo psicoterápico muitas das vezes é até doloroso, porque o paciente vai descobrir coisas que ele talvez nunca gostaria de ter contato, porque essa descoberta vai implicar ele mudar atitudes, sentimentos, emoções em crenças, que por mais que essas emoções e sentimentos e comportamentos e crenças possam ser o centro dos problemas e gerar uma série de consequências para eles que são desagradáveis, mas esses sentimentos, essas crenças, essas emoções também geram consequências que são reforçadoras, por mais que gerem também as consequências desagradáveis. Só que o indivíduo já está habituado há muitos anos a pensar, a sentir e a agir dessa forma. Então, por isso que não é um processo mágico, rápido, onde as coisas acontecem. Existem pacientes que as respostas são mais rápidas, são bem mais rápidas, mas por que isso acontece? Porque às vezes nasceu em um ambiente, em um contexto, onde proporcionou que ele tivesse desenvolvido algumas habilidades, e isso deixa o processo psicoterápico mais ágil, mas alguns pacientes não vivenciaram um ambiente onde pôde contemplar isso, e aí o processo é muito mais demorado. E aí a gente precisa trabalhar essas expectativas do cliente em relação à terapia. Explicar como funciona o processo psicoterápico, isso aqui é importante, você vai explicar como funciona a terapia cognitivo-comportamental. Muitos pacientes vêm com modelos de psicoterapia da psicodinâmica, da psicanálise, onde ele chega e fala, descarrega tudo e vai embora. E no processo psicoterápico da terapia cognitivo-comportamental, um processo colaborativo, onde há uma aliança de
entre o paciente e o psicólogo em que eles trabalham juntos. Não adianta o psicólogo ficar ali sozinho, trabalhando, dando um monte de técnicas e um monte de intervenções, se o paciente ele não participa desse processo. Ele deve estar também motivado a querer descobrir os seus problemas, a querer mudar, disposto a também fazer as atividades da psicoterapia. Então, isso tudo tem que ser explicado para o cliente, que é um processo, a terapia cognitivo-comportamental é um processo colaborativo, onde você vai precisar da participação dele. A terapia cognitivo-comportamental exige atividades, exige monitoramento, e que ele precisa se empenhar em relação a isso. A gente precisa que ele participe, porque se o paciente não participar, a evolução não vai acontecer. Então, olha quanta coisa tem aqui para você fazer se você está na etapa 1. Agora, na etapa 2, você vai fazer o quê? Se você marcou aqui a etapa 2, o que você vai fazer? Você vai olhar a sua fundamentação teórica que você tem sobre o seu paciente, das informações que você colheu no processo de avaliação, e você vai escolher quais técnicas você deve trabalhar para o cliente se desenvolver. Então, aqui você vai escolher as técnicas a serem trabalhadas, ou seja, quais são as habilidades psicológicas que você precisa desenvolver no seu cliente. Tá? Então, vamos supor, falta ali para ele a habilidade psicológica de autoconhecimento, de regulação emocional, autoestima, raciocínio realisticamente otimista. Então, faltam essas habilidades, vou aplicar técnicas para desenvolver essas habilidades. E agora vou psicoeducar o paciente para essas habilidades que faltam desenvolver no repertório comportamental dele para que ele supere esse transtorno. Então, vou psicoeducá-lo, vou mostrar isso a ele para que ele participe também desse processo. E aí começa o momento do treino das habilidades psicológicas. Você vai trazer uma habilidade por sessão, vai começar a trabalhar uma delas para desenvolver a capacidade do indivíduo, do paciente, saber lidar com seus problemas. E agora, se você está na etapa 3, o que compete você fazer agora? Se você marcou, investigar se o paciente já conseguiu aprender a lidar com os problemas a partir do que você ensinou durante o processo psicoterápico. Se ele conseguiu desenvolver as habilidades comportamentais que você ensinou, ele agora consegue flexibilizar sua cognição. Antes ele era rígido, agora ele anda mais flexível. Ele agora consegue regular as suas emoções. Então, esses objetivos terapêuticos que nós queríamos alcançar na terapia já foi alcançado. E aí você vai conversar com o paciente e mostrar para ele, olha, eu estou observando que você está evoluindo, que você está conseguindo aplicar tudo aquilo que nós trabalhamos na terapia, e que nós conseguimos alcançar essas metas, esses objetivos traçados. Então, agora nós vamos fazer um trabalho apenas de revisão de tudo aquilo que nós já trabalhamos no processo psicoterápico. E aí você vai diminuir as sessões dele. Se ele fazer sessões 4 vezes na semana, vai fazer quinzenalmente. E aí depois, uma vez por mês, e alta terapêutica. Então, essas são as atitudes esperadas para E3, onde eu expliquei para vocês a importância de nós divulgarmos eventos como esses, conteúdos como esses, para o máximo de profissionais psicólogos que nós conhecemos. Porque quando nós fazemos isso, nós elevamos a nossa classe, e aí o nosso mercado vai se fortalecendo, porque mais profissionais vão sendo treinados e tendo mais habilidades e competências técnicas para atuarem com excelência. E hoje eu gostaria de reforçar mais uma vez aqui com vocês a importância de cada um de vocês convidarem outros amigos psicólogos para participarem de eventos como esse, para participar desse evento. Nós precisamos fortalecer ainda mais a nossa classe, precisamos nos unir. E se você
acha que outro psicólogo é um concorrente, o nosso mercado sempre vai ficar paralisado. Isso aí, pessoal, só para reforçar aqui, já pensou, pensa comigo aqui, pensa comigo, se todo psicólogo que está no mercado fosse um psicólogo excelente, que resolve os problemas, que tem intervenções assertivas, que faz um trabalho excelente, como que isso seria bom para o mercado? Todo mundo que tivesse algum problema comportamental, problema, enfim, né, um problema na vida, iria procurar o psicólogo porque saberia que ali ele encontra a solução. Agora é como a gente explicou na aula de ontem. Geralmente as pessoas olham para o psicólogo e pensam, cara, psicólogo é coisa para doido. Psicólogo é só quando eu tô morrendo na depressão, morrendo de ansiedade. Sendo que necessariamente não é só para isso. Então, já pensou se diversos psicólogos pudessem ter acesso a esse conteúdo para serem profissionais melhores e causarem uma boa impressão no mercado? Assim todo mundo se fortalece, gente. Então, o nosso ranking de indicações está a todo vapor aqui. Temos aqui o pódio parcial que você pode conferir na página aqui embaixo, das 3 pessoas que mais indicaram. E você também pode participar desse pódio, né, se você indicar mais pessoas. E a gente também vai ter quinta-feira nossa gravação. Nossa mentoria ao vivo, em grupo, para todo mundo que indicar 9 psicólogos ou mais, tá? Não se esqueça que você precisa compartilhar o seu link personalizado e você pode compartilhar em grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, para todo mundo que é psicólogo. Exatamente. Na quinta-feira vai acontecer uma mentoria para aqueles que indicaram para 9 profissionais de psicologia. E vai ser uma mentoria, um evento em que vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês comigo e tirar também as suas dúvidas com o Leandro sobre marketing. Isso, pessoal, só reforçando aqui rapidamente, quinta-feira vai acontecer nossa mentoria e você vai poder tanto tirar dúvidas da Henriette com relação a casos que você tem, com relação à carreira, tanto quanto com relação a marketing para psicólogos. Então vai ser algo bem especial para vocês, totalmente personalizado, de acordo com os critérios de vocês, com as dúvidas de vocês. A gente pode abrir o Instagram de vocês para dar uma análise, a gente pode fazer, temos ali 2 horas, 1h30, 2 horas, vai depender de quantas pessoas estiverem ali. Mas é exatamente para incentivar você a compartilhar, a indicar e você a participar disso. Nós queremos que você esteja com a gente quinta-feira, porque vai ser um presente para você e um presente também para todo mundo que foi indicado e vai estar assistindo esse conteúdo também. Se você chegou até aqui, é porque realmente você está comprometido com o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Mas eu digo que a aula de amanhã vai ser sensacional, porque ela vai acontecer ao vivo e você vai poder participar no Zoom juntamente comigo ou então pelo YouTube. Se você não participar da aula de amanhã, lamento lhe informar que você não vai ter os resultados que nós estamos comentando aqui durante esse evento. Isso, psicólogo, é muito importante. A aula de amanhã vocês vão poder participar no Zoom, então você vai poder assistir tanto no YouTube quanto no Zoom, tá? Você decide onde você quer assistir. Se você quiser assistir no Zoom, você pode fazer perguntas ao vivo pra gente, tirar dúvidas naquele momento também. E assim, tem algumas pessoas também perguntando sobre o curso, tá? O curso a gente vai explicar melhor amanhã no final da aula. Mas fiquem tranquilos, pessoal. Amanhã vai ser uma aula muito, muito boa. E vai ser o preparativo, onde nós vamos explicar o 4º pilar e o trampolim para a nossa última aula e as mentorias que vão acontecer aí. Exatamente. E já tem diversos profissionais entrando em contato comigo, mandando mensagem no meu privado, se eu tenho mentoria, se eu ofereço supervisão, se eu tenho curso. Pessoal, agora é o momento de nós focarmos nos conteúdos que estão sendo trazidos aqui. No momento, eu só quero falar da aula.
sobre o curso do psicólogo mais confiante, que é o programa PMC, eu vou falar um pouco mais amanhã, ao final da aula. Então, vamos focar nos conteúdos da nossa Semana do Segredo dos Psicólogos de Sucesso. O último recado, que nós já estamos aqui terminando, é o seguinte. Todos esses materiais, os slides que a gente tem aqui, os materiais e também os bônus que vocês vão receber desse programa de indicação, eles vão ser enviados para o seu e-mail, tá? Então, fiquem de olho no e-mail. Nós estamos enviando e-mails para vocês frequentemente e tem muita gente que vai perder conteúdo e vai perder material porque não está abrindo o e-mail. Então, fiquem de olho nos grupos do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp também, porque por lá nós vamos mandar informações e a gente tem chamado algumas pessoas no direct para conversar no WhatsApp, para trocar uma ideia, para saber como é que está sendo, mas não é com todo mundo, a gente não consegue fazer isso com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que estão participando aqui, que se cadastraram para participar desse evento. Então, por isso que é importante vocês ficarem no grupo do WhatsApp, porque a gente não manda muita mensagem lá, e também ficarem de olho no e-mail, tá? Porque essas aulas elas vão ficar disponíveis, gravadas por poucos dias. A gente está pensando se é só até segunda, terça-feira, mas é por pouco tempo, tá? Então, amanhã a gente se vê, pessoal, 8 horas da noite, horário de Brasília, uma super aula para vocês. Se preparem e até mais!